Graça e paz a todos, graça e paz, né? Que nós possamos, né, todos estarmos na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui para falar um pouquinho do meu Senhor, né? Quero falar um pouquinho hoje sobre a igreja, né? A palavra de Deus diz assim, olha, em Mateus 16, 18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que diz assim, a igreja literalmente refere-se à reunião de um povo por convocação, né? E o termo designa principalmente o conjunto do povo de Deus em Cristo, que se reúne como cidadão do reino de Deus, que se reúne como cidadão do reino de Deus, né? Efésios 2,19 diz, com o propósito de adorar a Deus, e a palavra igreja pode referir-se a uma igreja local, Mateus 18:17, Atos dos Apóstolos 15, versículo 4, ou a igreja no sentido universal, né? A igreja é apresentada como o povo de Deus em 1 Coríntios 1:2, e agrupamentos dos crentes redimidos como fruto da morte de Cristo. 1 Pedro 1, 18, 19. E é um povo peregrino, que já não pertence a esta terra. Hebreus 3, 14, 12, 14. Cujo primeiro dever é viver e cultivar uma comunhão real e pessoal com o nosso Deus. 1 Pedro 2, versículo 5. E a igreja foi chamada também para deixar o mundo. A igreja foi convidada para deixar o mundo e ingressar no reino de Deus. A separação do mundo é parte inerente da natureza da igreja, e a recompensa disso é ter o Senhor Deus e como Pai. O Senhor Deus como Pai, 2 Coríntios 6,16. Como Pai, né? 2 Coríntios 6,16. E há uma separação espiritual entre o ímpio e o crente. A igreja é templo de Deus e do Espírito Santo. Só que Deus não está falando de igreja tijolo. Deus está falando de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ver em 1 Coríntios 3,16. E Efésios 2, 11, 22, 1 Pedro 2, 4, 10. Este fato, no tocante à igreja, requer dela separação da iniquidade e da imoralidade, tá? A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. 1 Coríntios 6, 15, 16. Isso indica que não pode existir igreja verdadeira sem união vital dos seus membros com Cristo. A cabeça do corpo é Cristo, tá? Efésios 1, 22. E a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo, 2 Coríntios 11, 2. Este conceito nupcial enfatiza tanto a lealdade, devoção, fidelidade da igreja a Cristo, quanto o amor de Cristo e a sua igreja e a sua comunhão com ela, né? A igreja é uma comunhão, isto é, que inclui a habitação nela do Espírito Santo, tá vendo? Nós somos habitação, casa santa, edifício santo de Cristo. Nós somos a igreja. O Senhor Deus deixou de morar num templo de pedra para morar em nós, o Espírito de Deus. Ele foi e disse, é necessário que eu vá para que ele venha e vos ensina todas as coisas.
né? Então, a igreja é uma comunhão, né? Que inclui mesmo unidade. E a igreja, na verdade, está apostata, né? E demonstração visível e mútua do amor de Deus e o cuidado entre irmãos, cuidar dos irmãos, cuidar uns aos outros, uns dos outros. João 13, 34, 35. A igreja é um ministério espiritual. Ela ministra por meio dos dons outorgados pelo Espírito Santo. Romanos 12, versículo 6. E 1 Coríntios 1, versículo 7. A igreja é um exercício engajado num conflito espiritual, batalhando com a espada e o poder do Espírito Santo. Seu combate é espiritual contra Satanás e o pecado. E o reino de Deus, o Espírito que está na igreja, a enche e é a qual guerreiros mantendo a palavra viva de Deus, libertando as pessoas do domínio de Satanás. Esse é o papel da igreja, libertar as pessoas do domínio de Satanás e anulando todo o poder das trevas. E a igreja também é a coluna e o fundamento da verdade. 1 Coríntios 3,15. Funcionando assim, como o alicerce que sustenta uma construção. A igreja deve sustentar a verdade e conservá-la íntegra, defendendo-a contra os deturpadores que estão cheios, né? E os falsos mestres, falsos profetas e tudo mais, né? Filipenses 1,17. A igreja é um povo possuído de uma esperança futura. Esta esperança tem por centro o arrebatamento, né? A igreja é tanto visível quanto invisível. A igreja visível é o conjunto dos crentes verdadeiros unidos por uma só fé viva em Cristo, né? E a igreja visível consiste de congregações locais compostas de crentes vencedores e fiéis. Apocalipse 2, 11, 17, 26, né? E bem como os crentes professores, porém, tem falsos mestres e falsos professores, e tem muitas igrejas também que está em Apocalipse 2:2, que são igreja caída, e Apocalipse também 2:5, igreja caída, igreja apostata, espiritualmente morta, morna, não serve para nada, que Jesus vai vomitar da boca, morna, não serve para nada, né? Em Apocalipse 3:1, fala do crente morno. Esse crente morno, né, sobre a característica essencial de uma igreja no Novo Testamento que não vai herdar a vida eterna, né? E o que nós temos agora é uma igreja Laodiceia, eu tudo tenho, de nada tenho falta, né? Uma Laodiceia que só pensa em dinheiro, uma Laodiceia e uma igreja apostata. Uma igreja apostata. Uma igreja sem vergonha. A noiva do Senhor está com as roupas manchadas, suja, uma vergonha. Tem verdadeiro terreiro de candomblé acontecendo dentro das igrejas. E vou dizer para vocês, hein? Tá vindo algo aí terrível. Cuidado, tá? Lembra, como nos dias de Noé, que a gente pregava, Deus falava e ninguém estava nem aí. Como nos dias de Noé. Olha o que está acontecendo com os bichos. E vocês vão ver bichos escondidos, que Jesus disse que tudo que estivesse oculta, ele ia revelar. Ele vai revelar tipo de bichos, de coisas horrorosas, que nós vai ringir os dentes e não vai acreditar que aquilo está aqui na terra conosco. E eles vai sair mais exatamente nas 3 noites de escuridão, para assolar mesmo o povo, entrar dentro das casas, fazer Deus nos acuda,
eu vi urso enormes, bichos de tudo quanto era tipo, mas eu estava trancada dentro da minha casa, orando e buscando a Deus. Eles tentavam derrubar minha casa, mas eles não derrubaram, não teve poder para derrubar minha casa. Mas muitas casas vizinhas eu escutava só o barulho da demolição, né? E lembra no tempo de Noé. Noé pregou, uns falam que foi 118 anos, outros falam que foi 120, mas ninguém deu ouvido. E a porta fechou-se, e a porta da graça está fechando. Apressa-te, apressa-te, tá? Tempo da graça está fechando. Graça e paz a todos, que todos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.